Iniciamos a gravação da nossa aula de hoje. A aula de hoje se refere a uma das modalidades de ginástica competitiva. Nós vamos trabalhar com a ginástica acrobática. Eu vou projetar a tela aqui, tá bom? Só um momento. Pronto. Vocês estão visualizando a apresentação? Ótimo. Agora, nesse momento, eu vou abrir e projetar os slides e eu não vou mais poder visualizar mensagens nem reações, tá ok? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem interromper, pode abrir o microfone e falar. Tudo bem? Tá certo? Certo. Vamos começar. Então, vamos lá. Então, hoje nós trataremos da ginástica acrobática, que é uma das modalidades ginásticas, né, de ginástica competitiva. É uma ginástica que está dentro do escopo da FIG, que é a Federação Internacional de Ginástica, né, que é uma entidade esportiva que regulamenta todas as modalidades ginásticas, né, existentes, de competição. Apenas uma modalidade não competitiva é regulamentada pela FIG, que é a ginástica para todos, a GPT, que na BNCC, nos documentos, né, que orientam a educação nacional, está com a nomenclatura de ginástica geral, que vai ser trabalhada durante todo o ensino fundamental 1, né, então lá do primeiro aninho até o quinto aninho, quando vocês tiverem acesso à BNCC, observem que vai estar lá no tema de ginásticas, vai ser para trabalhar a ginástica geral, mas o nome está errado, tá? Não é que esteja errado, já está ultrapassado. É uma nomenclatura antiga que já foi rediscutido, né? E hoje o nome dela é GPT. Mas, enfim, hoje nós vamos tratar da ginástica acrobática. Então, um pouquinho da história da GEACRO, nós reduzimos o nome, né, para GEACRO, tá? Assim como nós temos a GR, de ginástica rítmica, a GA, de ginástica artística, nós temos a GEACRO, de ginástica acrobática. Então, remontando a história da ginástica, ainda lá no século VII, com a criação do circo, né, com o advento do circo, das acrobacias dos saltimbancos, que eram aqueles grupos de acrobatas que viajavam de cidade em cidade, né, em cidade, para se apresentarem nos castelos para os nobres, né, em festividades, e a partir desse movimento é que a acrobacia começou a se propagar, né, e a ser visualizada, vislumbrada como uma arte, né, tanto que desse movimento surgiu o circo e também a ópera de Pequim, que também não deixa de ser uma arte circense. E esses movimentos acrobáticos também fundamentaram todas as ginásticas, não só a GEACRO, mas ela formatou, ela caracterizou essa modalidade esportiva, porque essa modalidade trata especificamente de acrobacias. As outras ginásticas ainda têm outros elementos, né, corporais ou elementos de manejo de materiais, né, de aparelhos, mas a GEACRO não, a GEACRO trata só de acrobacias. As primeiras competições mundiais, né, datam de 1973, e ela faz parte do programa dos Jogos Mundiais. Então, já é uma modalidade um tanto quanto jovem,
se comparadas às demais modalidades ginásticas, né? As outras ginásticas, elas têm mais tempo de competições mundiais, né? De jogos, e para a entidade esportiva que tratou da ginástica acrobática durante os anos de 1973 até 1998 foi a IFSA, que é a Federação Internacional de Desportos Acrobáticos, e em 1998 essa federação se fundiu com a Federação Internacional de Ginástica, que é a FIG, né? Então, a FIG incorporou essa modalidade por, é, por acreditarem, né, por entenderem que também é uma modalidade ginástica. E como a Federação Internacional de Ginástica trata dessas modalidades, desse tipo de desporto, então elas se fundiram e também ganharam mais força, né? A ginástica acrobática ganhou mais força se fundindo com a Federação Internacional de Ginástica. Isso em 1998 já. Então, o que é a ginástica acrobática, né? Ela é um desporto extremamente dinâmico, né? Que visa o espetáculo, porque assistir uma competição de ginástica acrobática é bastante espetacular, né? Você se depara com uma performance bastante rica de movimentação, e ela inclui homens e mulheres na sua prática, e é bastante importante para o desporto mundial. Então, esse desporto envolve coragem, força, flexibilidade, habilidades de saltos, destreza, entre outros. Né? Os acrobatas, os ginastas acrobatas, eles trabalham sempre em grupos, não existe a categoria individual, como a maioria das modalidades ginásticas. Né? Então, na ginástica acrobática, ela deve ser executada em grupos, começando por duplas, depois trios e quartetos. E também grandes grupos, mas não em competições, né? E a natureza desse trabalho, do trabalho da ginástica acrobática, é o grupo, é trabalhar em grupo, é socializar, é a cooperação, é a confiança, né? E a acrobacia, ela ensina a acrobacia para os indivíduos praticantes. Então, alguns princípios fundamentais da ginástica acrobática. São 3, né, especificamente. Só um pouquinho, que meu gato resolveu fugir para lá. Então, são 3 princípios fundamentais existentes na ginástica acrobática. O primeiro é a formação de figuras ou pirâmides humanas. Então, todo o esporte é baseado nessa sistematização de formação de figuras ou pirâmides humanas. Outro princípio fundamental é a execução de acrobacias, né? A gente chama de tumbling também, que é a execução de vários mortais, por exemplo, para frente ou para trás, estrelinha, rolamentos. Então, isso são acrobacias. E essas acrobacias, inclusive, podem ser executadas em cima dessas pirâmides humanas ou dessa formação de figuras, né? Então, são elementos de extrema força, de flexibilidade e de muito equilíbrio, né, para transitar de uma figura a outra. E o último princípio fundamental é a execução de elementos de dança, né, que são os saltos, as piruetas ginásticas, como componente coreográfico. Então, a dança está muito presente, a estética da dança está muito presente nessa modalidade. Os atletas precisam executar saltos, precisam executar giros, passos rítmicos, né, passos de dança, para caracterizar a música escolhida. Então, essa estética também é avaliada. Tem um item que se chama artístico, onde esses elementos de dança são avaliados. Então, também é muito importante trabalhar esse quesito. Então, ginástica acrobática é isso, formação de figuras ou pirâmides humanas, execução de acrobacias e elementos de dança. O diferencial de outras modalidades ginásticas. Então, o que a ginástica acrobática
tem de diferente de outras modalidades ginásticas, né? Então, dentro da ginástica acrobática, os trabalhos entre os grupos é extremamente importante, né? Então, a performance desse trabalho grupal. A ginástica acrobática, ela necessita de poucos materiais e tem baixo custo. Então, esse item é extremamente importante e relevante para nós enquanto professores de educação física escolar, né? Porque geralmente nós temos esse problema de falta de material, né? Então, nós podemos desenvolver um trabalho com ginástica na escola utilizando a ginástica acrobática, porque eu não preciso de um espaço para desenvolver. Eu posso, se eu tiver um gramado, se eu tiver um espaço, um campo aberto, eu posso executar. É até melhor do que na quadra, porque se eu não tiver colchonetes, é um risco, né? Executar acrobacias, pirâmides, isso na quadra. Pode acontecer algum tipo de acidente. Se eu tiver um gramado, um pátio, já dá para desenvolver uma aula. Não exige materiais, porque os elementos são executados com o próprio corpo, né? Então, eu não preciso de, como a ginástica rítmica, que precisa de fitas, de bolas, de arcos. Então, a gente só precisa da disponibilidade do aluno, do conhecimento do professor e de um espaço aberto para desenvolver essa modalidade. E outro item interessante da GEACRO é que ela é desenvolvida com ginastas de diferentes estruturas físicas. Então, você vai observar numa competição de ginástica acrobática um atleta mais fortinho, né, com uma estrutura corpórea maior, né, um mais alto, um bem baixinho, bem magrinho, um mediano. Então, ela é muito democrática, né? Uma modalidade democrática, porque qualquer corpo pode participar, claro que desenvolvendo as habilidades necessárias. Então, esta característica particular permite a longevidade da participação esportiva, né? E pode, porque geralmente as ginastas das outras modalidades, da ginástica artística, da ginástica rítmica, elas têm uma vida útil muito curta, porque muitas lesões, né? O rendimento começa a baixar, enfim. E já na ginástica acrobática, não. Né? Inclusive, ela desencoraja a especialização precoce, né? Porque em outras modalidades é importante que a criança comece bem novinha, né? Na ginástica rítmica, por exemplo, quanto mais cedo, melhor. Criancinha de 3 anos já está especializando movimentos, o que não é legal para o desenvolvimento infantil, né? A especialização precoce. As crianças precisam conhecer o corpo, as várias possibilidades de movimento, explorar bastante o movimento corporal, porém não especializar. E na ginástica nós precisamos, né? Ir afunilando, e lapidando e desenvolvendo o movimento. Como na ginástica acrobática existe essa democracia de corpos, então a criança pode começar esse trabalho de especialização mais tarde. Às vezes, até na adolescência, dá para iniciar e ser um atleta de rendimento, o que não ocorre nas outras modalidades, né? Nas outras, precisa realmente ter um trabalho inicial, desde muito criança. Então, de acordo com o código de pontuação da FIG, aqui é importante salientar que todas as modalidades ginásticas possuem um código de pontuação. O que é isso? São as regras da modalidade, que a FIG que discute com as suas federações, né, com as suas entidades, com atletas, com especialistas da área, e desenvolvem essas regras de cada modalidade. E a cada ciclo olímpico, ou seja, de 4 em 4 anos, esses códigos são rediscutidos e são modificados. Eles sempre estão em mutação, sempre estão evoluindo, como tudo, né? Como todas as coisas evoluem, as regras das modalidades ginásticas também evoluem a cada ciclo olímpico. Inclusive, agora iniciou um novo ciclo olímpico, agora nesse ano de 2024, é o último ano que a gente está sob
o código de pontuação do ciclo olímpico passado, e nós já estamos conhecendo o novo código de pontuação que vai começar a vigorar já em janeiro. Então, a gente já tem acesso a ele esse ano para ir conhecendo, para começar já a desenvolver o trabalho em janeiro de 2025, que inicia o próximo ciclo olímpico. Porque todo ciclo se encerra nas Olimpíadas, e esse ano tem Olimpíadas, né? Na França, em junho, todo mundo de olho. Então, de acordo com este código de pontuação, a ginástica acrobática, ela é praticada por pares, né, tanto masculinos, aqui vocês podem ver na imagem dois homens praticando, pares femininos, que são duas meninas, ou mistos, né, um homem e uma mulher. Essas são 3 possibilidades. Outra possibilidade são os grupos femininos, que são 3 ginastas. No Brasil, nós chamamos de trios femininos, não de grupos, que é mais uma possibilidade. E também nós temos os grupos masculinos, que são compostos por 4 ginastas, são 4 homens, e aqui no Brasil é quarteto masculino. Então, gente, isso aqui tem que ficar, decorem, tá? Porque é conteúdo de prova. Essa parte das estruturas das ginastas também cai na prova, tá? Já vou falando para vocês porque a prova já é logo mais. Inclusive, eu já entreguei para a coordenação, já para impressão, ela já está pronta. No entanto, vale ressaltar que, fora do âmbito competitivo, os grupos destas provas não precisam ser obedecidos, ou seja, eu posso, com o intuito de educação, né, com um objetivo educacional, com um objetivo de espetáculo, com um objetivo de lazer, com um objetivo de promoção da saúde, eu não preciso seguir as regras da FIG, né, do Código de Pontuação de Ginástica Acrobática. Então, eu posso formar grupos com o número de atletas que eu achar necessário, né, e que eu obtiver. Essas imagens aqui são meus alunos da UFAC, essa primeira foto aqui, onde eles estão numa pirâmide em 4 apoios, na sala de dança, são meus alunos do curso de bacharelado em Educação Física, onde eu trabalho essa disciplina também, a gente faz tudo na prática. Então, aqui nós montamos uma pirâmide, e aqui na foto abaixo, eles estavam na mostra na DINUFAC, que é uma mostra de ginástica, que nós fazemos todo final de semestre, e eles participaram. Então, aqui eles também executaram uma pirâmide, né, e com queda, depois dá para ver os meninos lá atrás já esperando a mocinha aqui de cima cair para executar um movimento dinâmico, né, de lançamentos e quedas. As pirâmides humanas são formadas por ginastas que recebem um nome. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ok. As pirâmides humanas são formadas por ginastas que recebem um nome de acordo com as funções específicas que executam. Então, lembram que a gente comentou sobre a estrutura física? Que cada ginasta, que a ginástica acrobática, ela é democrática nesse sentido, porque para executar essas pirâmides é necessário essas estruturas corporais diferentes, né? Por exemplo, base, que é... Aqui na imagem, ao lado, vocês percebam que é o primeiro, aqui o de baixo, o base. É o ginasta que suporta e projeta seus companheiros. Então, imaginem que esse ginasta, ele suporta 2 atletas em cima dele. Então, ele tem que ser um atleta que tenha muita força, mais forte, que tenha uma estrutura corporal maior, né, de sustentação, porque ele vai suportar muito peso. Então, o nome que se dá ao atleta que suporta, que faz a base da pirâmide, também é de base. O atleta intermediário é o ginasta que ajuda a suportar e projetar, ou que executa posições intermediárias. Então, ele ajuda no suporte também, né? Ele faz esse meio campo entre o base e o volante, ele ajuda a projetar, a lançar, né, o volante, e ele também executa posições intermediárias,
ele está ali no meio, então pode ser um atleta, ele também precisa ter muita força, mas ele também precisa ter muita agilidade, tem que ser um atleta que tenha flexibilidade, que seja mais dinâmico do que o atleta base. E já o volante, que é esse atleta lá em cima, essa menininha lá em cima, é a ginasta que é suportado, que é projetado, que é arremessado pelos demais, né? E frequentemente está no topo das pirâmides. Então, esse atleta tem uma estrutura corporal menor, geralmente é um atleta mais magro, baixo, né? E muito ágil, muito flexível, e que não tem medo, né? E confia muito na sua base e no seu intermediário. Então, existe aí uma relação também de confiança entre eles, né? Porque o volante vai ser arremessado, vai ser projetado para cima, então ele precisa ter essa confiança com aquele atleta que está fazendo esse suporte. Então, nas competições oficiais, existem regras que relacionam a altura e a idade dos ginastas para definir as funções específicas e categorias de cada um. Então, existem as categorias, né, assim como toda modalidade, e nós sabemos que existem atletas de diferentes idades no mesmo, por exemplo, no mesmo trio. Tem um trio de uma atleta de 20 anos e nós temos um atleta de 12 anos. Isso dentro de um trio. Então, existem categorias diferentes daquelas que a gente está acostumado nas outras modalidades esportivas, porque tem idades muito discrepantes entre ginastas num grupo, por exemplo, tá? Então, isso é só um ponto que vocês não precisam se preocupar, que isso não é item de prova, tá? Então, devem se aliar ao máximo essas questões biológicas, as necessidades e expectativas dos ginastas com relação à escolha das funções e dos parceiros. Então, quando eu vou trabalhar com a ginástica lá na minha escola, eu tenho que conscientizar os nossos alunos disso, porque às vezes um grandão e ele quer subir na pirâmide, mas não tem como, né? Não tem como a base suportar um atleta muito grande, uma criança muito grande. Então, a gente faz esse trabalho de conscientização, nós mesmos separamos, a gente dá preferência para as crianças que têm mais afinidade, porque existe essa relação, né, de confiança, de cooperação, então a gente vai fazendo essa seleção quando vai trabalhar com ginástica acrobática. Os exercícios da GEACRO envolvem interação e requerem, como a gente já falou bastante, né, a confiança mútua e a cooperação. E o estresse também pode se mostrar presente neste cenário, porque, imaginem, é uma superação também, né, de medos, é uma estrutura alta, né, quem sobe lá no topo fica realmente a alguns metros do chão, então existe esse estresse, e é interessante a gente trabalhar isso dentro da escola com as crianças. Então, desta forma, a escolha do parceiro não deve se basear somente nos aspectos físicos, mas também na personalidade. Eu tenho um caso clássico na minha última turma do bacharelado, onde eu tinha um menino que ele treina, faz musculação, então ele é muito grande, muito forte, mas era uma pessoa que não gostava das aulas de ginástica, isso eu enfrento todo semestre. Mas eu acabei conquistando ele nesse sentido, para ele participar das aulas. Ele, durante todo o semestre, ele foi, assim, o base e também o elo, o meu elo entre os demais alunos, porque ele era uma liderança positiva, ele conseguia envolver os colegas, e por ele ter se interessado e se envolvido, os demais alunos também se mostraram disponíveis para a gente desenvolver as nossas aulas. Então, foi bem interessante, porque os outros professores das outras modalidades, das atividades rítmicas expressivas, tiveram muita dificuldade com ele. E eu consegui trazer ele para o meu lado, porque
primeiro porque eu conquistei ele nesse sentido, falei, olha, você é muito forte, eu preciso de alguém forte para ir na base, para suportar peso, então você tem que ser essa pessoa, isso é para você essa função. Então foi um trabalho de conversa e graças a Deus a disciplina se desenvolveu, se desenrolou muito bem, e isso eu devo muito à participação dele, né, porque ele se mostrou muito disponível, e essa disponibilidade dele também afetou os demais alunos, então foi um semestre muito gostoso, de uma participação, assim, bastante intensa de todos os meus alunos. Então, aqui só para frisar bem, né, os bases são geralmente os ginastas mais velhos, pesados e fortes, né, eles devem possuir a capacidade de ajustar o equilíbrio dos volantes e zelar pela sua segurança. E são os atletas que a gente precisa confiar realmente, porque eles vão dar segurança para aquele atleta que está lá no topo. Então, podem observar a imagem aqui, né, dessa atleta dessa base, como ela está preocupada ali, o rostinho, né, fazendo a sustentação das demais atletas, mas também primando pela segurança. Os volantes são geralmente os ginastas mais jovens, leves, flexíveis e ágeis. Também são fortes e devem ser capazes de realizar acrobacias com grande senso sinestésico e não devem ter medo de alturas. Então, os volantes são aqueles pequenininhos, né, flexíveis, ágeis, e eles precisam realmente ter um desenvolvimento corpóreo, uma noção, precisa ter uma consciência corporal absurda, né? Porque eles realmente se colocam numa situação de risco e eles precisam ter essa consciência. Os intermediários, eles devem ser mais leves que o base e demonstrar a combinação de todos estes atributos. Por que ele deve ser mais leve que o base? Porque o base vai ter que levantar ele também, né? Apesar de ele também fazer suporte, sustentação, ele também vai ser levantado, também vai ser projetado. As rotinas, então, como são criadas essas rotinas de exercícios? Nós chamamos de rotinas a coreografia, a série, tá? Então, essa coreografia de ginástica acrobática, ela é executada com música, porque é um esporte performático, né? Um esporte, como é que eu posso dizer, plástico, né? Tem uma plasticidade e é artístico também, tanto que tem um item de avaliação que se chama artístico. Então, é utilizada a música, eles executam elementos de dança, né? O tempo de execução dessas séries é de 2 minutos e meio, não tem um tempo mínimo estipulado, mas então fica subentendido que o tempo de execução dessa série é de 2 minutos e meio. Quanto à área de competição, é utilizado um tablado de 12 por 12 metros. Esse tablado, ele é flexível, é aquele tablado da ginástica artística, que tem molas embaixo, que tem EVA, né, que tem emborrachado. Então, ele absorve impacto, é um tablado diferente. Isso nós estamos falando de competições a nível mundial, né? As competições nacionais aqui ainda nós não temos esse tipo de tablado, para vocês terem uma noção, né? Executado num tapete normal de ginástica rítmica. É uma deficiência que nós temos aqui no Brasil. Então, as séries devem incluir uma combinação harmoniosa de coreografia, né, de dança, dos elementos de acrobacia coletiva, figuras, elementos individuais, e tudo em perfeito sincronismo. Então, as competições de ginástica acrobática devem conter nas rotinas os seguintes elementos individuais. O que são elementos individuais? São aqueles que cada ginasta deve executar individualmente durante as séries. Então, não adianta eu ter um atleta muito forte, que sustenta tudo, que consegue
projetar, e ele não sabe executar, por exemplo, um tumbling, que é um exercício acrobático em sequência e sem interrupção, que é vários mortais para frente, vários mortais para trás, várias estrelinhas, vários rolamentos. Então, ele precisa ter todas as características dessa base e ainda assim executar um tumbling. Precisa ter flexibilidade, todos os atletas precisam ter flexibilidade, precisam ter equilíbrio na execução das pirâmides. Quando monta a pirâmide, tem que sustentar por 2 segundos a figura. Subiu, montou, conta. 1, 2, aí desmonta. Então, tem que sustentar, tem que ter equilíbrio. E tem que ter elementos coreográficos, que são os elementos de dança. Então, tem que ter tudo isso dentro de uma rotina de ginástica acrobática. Nós temos 3 tipos de rotina, né? Porque existem acrobacias diferentes. Então, a rotina estática, ou balance, mais conhecida como balance, é uma coreografia, né? Uma série composta por pirâmides estáticas. Então, eles montam a pirâmide e sustentam. A maioria da série é composta por essas pirâmides, além dos tumblings, né? Dos exercícios de flexibilidade, além dos elementos de dança. Então, aparecem as pirâmides estáticas, né? O tempo de permanência nas figuras estáticas varia de 2 a 4 segundos, de acordo com a prova. Eu vou passar aqui um videozinho para vocês conhecerem uma rotina de balance. Eu vou tirar o som para poder comentar durante o vídeo a execução dos exercícios, tá? Olha a base, como ela é maior, tem um corpo maior do que as outras, né? A volante é essa pequenininha e a intermediária é essa atleta. Então, observem que elas executam as figuras ou as pirâmides e precisa sustentar, manter o equilíbrio, né? Mas, aparecem outros elementos, elemento de dança, elas estão executando o elemento de dança. O tumbling. Observem que as 3 executam. Olha, exercício acrobático. E aí são elementos de dança, né? Olha, elas fazem bastante elementos de flexibilidade, elementos acrobáticos. E aí vão montar mais uma figura, mais uma pirâmide. E olha como a volante, ela tem uma noção, né, de como montar a figura, como subir. Impressionante. Olha a base, como ela se preocupa com a segurança. Olha, como o tablado tem que ter essa absorção de impacto por isso, né? Pelas essas quedas. Elementos de dança, elemento de flexibilidade, elas fizeram. E é isso. Então, essa é uma rotina estática, onde predominou, né, ou balance, onde predominou a formação de pirâmides estáticas. Não teve arremesso do volante, não teve projeção, né, do corpo da volante. Demora um pouquinho para passar um slide para o outro, porque tem vídeo, tá, gente? Até carregar. Ué, não está passando.
Uai, não tá indo para frente. Aqui, passou, desculpa. Então, a outra rotina é a dinâmica, ou tempo, né, que é uma série composta por elementos dinâmicos. Os exercícios dinâmicos têm que demonstrar fases de voo, lançamentos e recepções da ginasta, né, e são definidos por 5 categorias de elementos, que são aqueles que a gente já falou, né, é o tumbling, a flexibilidade, os elementos de dança, então tem que ter tudo isso, além dos elementos com fases de voo, né. Então, eu vou passar aqui esse vídeo para vocês visualizarem como é uma rotina dinâmica, como são esses exercícios de projeção. Esse já é um campeonato brasileiro, são atletas, então vocês vão perceber que elas têm uma qualidade menor, né? Porque são iniciantes ainda. Então, elas começam com elementos de dança, né? Olha, são elementos de dança para cumprir o código. Olha, agora elas vão executar uma fase de voo. Ó, elas projetam a atleta, ó, arremessam e recuperam. Então, esses são os elementos dinâmicos. E essa é a diferença entre o balance, né, a rotina estática e a rotina dinâmica, porque vão aparecer mais elementos de projeção. Ó, elas vão projetá-la de novo, ó, e projetou de novo, projetou de novo. Olha, vai projetar de novo. E passos de dança, enquanto ela faz um tumbling, a outra fez o tumbling e a outra fez o tumbling. É importante que as três façam, as três têm que fazer para cumprir o código. Observem que a base é só um pouquinho maior do que a atleta intermediária, né? Que é a ginasta intermediária. Ó, ela vai ser projetada de novo. Projetou e finalizou. Então, essa é uma rotina dinâmica. Vocês conseguiram perceber a diferença de uma e de outra? Tem uma diferença bem grande, né? Deixa eu passar para frente. Gente, que demora para passar nesse slide. Só um pouquinho, tá, gente? E a rotina combinada. Então, a rotina combinada é uma série, como o próprio nome já diz, né, composta por elementos individuais, aí os elementos estáticos e os elementos dinâmicos. Então, existe esses três elementos dentro da rotina combinada. Eu vou colocar, projetar aqui para vocês, é a seleção ucraniana do Campeonato Mundial de 2018, tá? Então, é uma rotina combinada, onde vai aparecer tanto os elementos estáticos quanto os elementos dinâmicos. Além, né, dos elementos de dança, de flexibilidade, o tumbling, isso tudo. Elas já começam com elementos de dança, ó, elementos de flexibilidade, né, e acrobáticos também.
Aí já vão fazer a execução de uma pirâmide estática. Olha, são um elemento estático. Ela monta, tem que contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, e aí desce. São 4 segundos, tem que sustentar na posição. Aí um elemento de dança. E vai fazer a execução de um elemento dinâmico, que é a projeção, né? Projetou a ginasta volante. Elementos de dança, né? Como é bonito, né? É um esporte extremamente artístico, né? Plástico e muito técnico. Aí é mais uma pirâmide estática, onde ela tem que ficar por 4 segundos nessa pose, e ela muda, né, a postura. Em cada postura que ela muda, ela precisa sustentar por 4 segundos. E a intermediária também está mudando a postura do corpo. Os tumblings, vai fazer uma projeção, vai projetar. Se alguém está mandando mensagem, pode falar, tá? Durante. Projetor, elementos de dança, elementos de flexibilidade, e vai fazer mais um elemento de projeção. Projetor, de elevação, de projetar, e finalizou. Então, gente, essas são as 3 rotinas existentes na ginástica acrobática, né? Tem a rotina, então, é, estática, dinâmica e a combinada, e os elementos que têm que estar presentes dentro de uma série de ginástica acrobática são flexibilidade, tumbling, elementos de dança e passos acrobáticos, tá? Então, decorem isso tem que ficar bem claro, além das pirâmides e figuras, né, gente, que isso acho que é a característica principal, acho não, tenho certeza que é a característica principal da ginástica acrobática. O que é avaliado numa série dessa? Né? Primeiro é a dificuldade, existe uma banca de arbitragem só para esse item, dificuldade. Esses juízes, o objetivo desse elemento é verificar o cumprimento dos elementos técnicos, porque antes de cada competição, o professor entrega para a banca de arbitragem um boletim da prova, onde ele escreve quais são os elementos que eles vão executar. E aí o juiz de dificuldade vai avaliar se ele cumpriu esses elementos técnicos. E já o juiz do artístico, ele vai analisar a variedade de relação entre os ginastas, a organização do trabalho de grupo, a variedade de organização, né, desse trabalho, variedade de composição, da composição da coreografia, né, os passos de dança, a relação entre a música e o movimento, a harmonia, a originalidade. Então, esse item às vezes fica um pouco mais subjetivo de avaliar, mas os outros são muito específicos, cumpriu ou não cumpriu, né? Já na execução, o juiz de execução é o que mais... o ginasta começa com 10 e só vai perdendo pontuação, né? Ele começa com 10, pisa na quadra com 10 e o juiz de execução só vai tirando, né? Então, ele avalia a técnica corporal, a postura, né? Atitudes. Então, ele avalia a execução de todos os elementos, a técnica, ele observa a técnica individual, a técnica do grupo, né, os elementos coreográficos, os elementos de ligação, a amplitude, a precisão, o controle técnico. Então, é um juiz que tem uma
função bastante difícil. Por isso que são vários, porque enquanto, não tem como é ali ao vivo e a atleta vai executando, eles vão executando um movimento atrás do outro. Então, enquanto um está anotando alguma coisa, o outro está observando, então são vários juízes para poder avaliar um quesito só. E ainda tem o vídeo, né? Hoje em dia nós temos essa tecnologia na maioria dos esportes para voltar e para poder ter uma avaliação mais justa. Sobre o monte e desmonte e as técnicas de pegas e suportes. Então, as pegas ou pegadas são as maneiras como as mãos são posicionadas para facilitar a subida e a execução do exercício e depois a descida. Tudo é uma técnica. Como é que o volante vai subir, como vai executar o movimento e como ele vai descer. Então, como a base e o intermediário fazem esse suporte, né? Precisa desse suporte e ele precisa ser seguro. Então, existem várias possibilidades de pegas. Né? O conhecimento das pegas e suportes, de suas vantagens e desvantagens, de acordo com o tipo, figura e posicionamento do corpo, são fundamentais, não só para maximizar a eficiência das subidas, lançamentos e descidas das figuras, mas também para primar pela segurança dos ginastas. Aqui é um ponto bem que precisa frisar bastante, que é a segurança. Por isso, nós treinamos bastante no início como fazer esse suporte de pegas, de pegadas, como levantar, como subir e como desmontar depois da pirâmide montada, como é que a gente vai fazer esse desmonte. Então, existe uma técnica para tudo isso. Eu vou projetar para vocês aqui, rapidinho, só as pegas, eu achei um link legal para vocês ensinando, porque tem imagem das pegas, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu passar aqui para frente. É lá da Federação Portuguesa, esse material. E eu achei legal que aparecem as pegas. Então, aqui, ó, existem vários tipos de pega. Existe essa pega simples, que é na mão. Podem executar na mão de vocês, tentem pegar. Segura no antebraço, na verdade, no punho, né? Um punho no outro, segura, e é uma pega que dá uma sustentação boa, né? Forte, difícil de escorregar. E aí tem a sustentação pelas mãos também, né? Essa mesma, observem o dedo dele, como ele fica, né? O dedo auxilia para segurar, para suportar. Então, é tanto no antebraço como de mão para mão. Esse mesmo tipo de pega. Aí tem essa pega de cotovelos, que eu seguro um braço no outro, né? Eu seguro no cotovelo do intermediário, para sustentar o peso de uma ginasta. Aí tem a pega frontal, que é de mão para mão. Essa pega, geralmente, todo mundo conhece, todo mundo faz. Também é uma forma segura. Tem a pega de braços, quando precisa fazer uma pirâmide mais alta, né? Aí, quando precisa subir nos ombros, geralmente a gente faz essa pega de braços, e quando precisa dar um espaço maior também, um espaço menor, desculpa, entre a base e o intermediário. Essa pega de pulsos, então eu seguro os pulsos, né? Sem o dedo ali segurando, suportando, então só de um punho para o outro. E tem essa pega transversal de mãos opostas, que é esses dedos entrelaçados. Também é uma possibilidade de pega, de sustentação. E aí nós temos a pega mão e pé, que é quando eu seguro, coloco minhas mãos na altura do meu peito. Não sei se vocês estão vendo minha imagem aí, mas eu estou fazendo também. Eu coloco minha mão na altura do
do meu peito, e aí o volante coloca os pés, né, nas minhas mãos. Eu posso fazer com uma mão embaixo da outra, coloco uma mão em cima da outra, né, na altura do meu peito, e o intermediário a mesma coisa, e aí o volante coloca um pé em cada atleta, para fazer essa sustentação em pé, para as pirâmides em pé, e também para poder projetar, né, poder elevar, erguer o atleta para cima. Então, esses são alguns tipos de pega existentes na ginástica acrobática. Deixa eu voltar aqui. E o que fica. E para finalizar, gente. Opa, cadê vocês? Então, tá aqui. Então, para finalizar para fazer um fechamento desse conteúdo, o que é importante que vocês entendam que é uma modalidade ginástica bastante atrativa para se desenvolver na escola, é uma modalidade democrática, onde todos os alunos podem praticar, é uma modalidade que não exige muita estrutura, então ela é perfeita para a gente desenvolver na escola, é uma grande possibilidade de você desenvolver a ginástica dentro da escola, dentro dos conteúdos de ginástica. É claro que quando eu pego os PCNs, eu vejo que lá tem ginástica rítmica, ginástica artística, eu não observo o nome ginástica acrobática, mas dentro da ginástica geral, que é a ginástica para todos, eu posso trabalhar a ginástica acrobática, porque a GPT é isso, são todas as modalidades ginásticas dentro de uma só, com o objetivo de lazer, de demonstração, de socialização. Então, eu posso desenvolver a ginástica acrobática dentro da GPT e também dentro da ginástica artística. Na ginástica, a base da ginástica artística são os elementos acrobáticos que a ginástica acrobática traz, né? Ela pavimenta esse terreno. A Ana Caroline, pode falar, Ana. Boa noite, professora. Eu queria tirar só uma dúvida em relação à prova. A prova vai ser feita valendo 10? Então, o que foi nos passado pelo NIAD é que as provas valem 5 pontos, aí aí as minhas avaliações, o questionário vai valer 2,5 pontos, e essa atividade que eu vou esclarecer para vocês hoje vai valer 2,5 pontos também, daí fecha a nota, tá bom? E a prova vai ser escrita, vai ser impressa, né? Vai ser impressa lá no polo de vocês, lá no dia do dia 20 ao dia 24, tá? Então, vamos aproveitar que a Ana trouxe esse assunto, a prova, eu já elaborei a prova, ela tem um conteúdo de ginástica acrobática, e também estudem aquele questionário da primeira aula, da nossa primeira aula, que vocês vão conseguir resolver a prova, tá? Tá É para simples. estudar os 2 questionários que a senhora passou? É um questionário só que tem lá, é só um Tem questionário. 2. Então, tem alguma aluna me falou, me reportou isso, mas é um só, eu acho que é algum problema da plataforma, mas se vocês abrirem esses dois, vocês vão ver que é o mesmo, é só um questionário, tá? E a atividade que eu vou passar hoje para vocês. Lá na plataforma, não sei se vocês já observaram, pode falar, Laiane. Boa noite, professora. Boa noite. Deixa eu lhe perguntar, as questões da sua prova, elas serão objetivas ou subjetivas? A maioria das questões são objetivas, e tem 2 questões só subjetivas, mas super simples, tá? É só para citar tais coisas. Então, 2 linhas responde, tá? Bem simples. Com a aula de hoje, vocês conseguem resolver a prova, a maioria da prova, a maior parte da prova. Mas voltem no questionário também, para que vocês consigam responder algumas outras questões, tá bom? Tá bem fácil. Gente, pode falar, Edvânia. Eu queria. Professora, a senhora disponibilizou ou vai disponibilizar esse material aí para gente do slide?
Sim, a aula é gravada e eu vou disponibilizar. Eu já disponibilizei ontem esses slides, já está lá no grupo. Eu não consegui colocar na plataforma a apresentação, não sei o que aconteceu, não consegui. Mas eu disponibilizei no grupo e estou gravando a aula hoje, vou disponibilizar lá na plataforma a aula, tá bom? Deixa. É que eu não consegui acompanhar, então, o grupo, porque é muito grupo e muitas mensagens, e acabou que então eu não acompanhei. Ah, Obrigada. tá lá no grupo, gente, por isso que a gente deixa fechado o nosso grupo, para não ficar subindo tantas mensagens, o que é importante ficar para trás, tá? Por isso que ele sempre é fechado, só para a gente colocando as informações. Agora, deixa eu falar do trabalho, porque já são 7 horas e eu preciso finalizar aqui, porque já já vocês têm fisiologia, né? Sobre o trabalho que está lá na plataforma. Existem os elementos básicos da ginástica, que de todas as ginásticas, esses elementos, eles são essenciais para se trabalhar na escola, para que eu comece qualquer trabalho com ginástica. Então, é a primeira aula que vocês vão dar na escola quando vocês introduzirem esse conteúdo, que são os elementos básicos, tá? Então, quais são? O rolamento, eu coloquei um vídeo lá, né, os elementos básicos, rolamento, aí coloquei um vídeo para vocês aprenderem a execução, rolamentos, rolar, saltar, tem lá também um vídeo sobre saltar, equilíbrio, equilibrar, trepar, subir, escalar, e balançar, que é um movimento de vai e vem com o corpo, tá? Posso fazer no plano frontal, posso fazer no plano sagital, tá? Frontal, sagital. Então, existem esses elementos que eu coloquei lá, coloquei um videozinho do YouTube para vocês visualizarem o exercício. O que, que é para fazer nessa atividade que vale 2,5 pontos? Vocês aprendam esses movimentos e vocês vão gravar um videozinho executando. Pode ser vocês, quem tiver dificuldade corporal para fazer isso, que não sei, tem algum problema que impeça a execução do movimento, vocês podem filmar uma segunda pessoa, uma outra pessoa, tá? Pode ser quem é mãe, pode fazer o filho, fazer, executar, enfim, tá? Então, vocês precisam executar, fazer um vídeo executando um rolamento, executando os saltos, executando um equilíbrio, um elemento de equilíbrio, executando um elemento de balanceio, tá? O trepar, subir, escalar, não precisa, porque já entra dentro das acrobacias e aí já precisa de mais de uma pessoa. Então, nós vamos fazer só esses movimentos, tá? Então, um rolamento, um salto, um equilíbrio e um movimento de balanceio. Balanceio é balançar, tá? Pode ser sentado, pode ser na posição em pé, pode ser na posição deitado, vocês podem escolher. Ficou claro, gente? Vocês precisam de mais esclarecimento sobre essa atividade? Então, vão gravar o vídeo e vão encaminhar sempre para a professora. Professora, Oi. essa explicação aí está na plataforma dessa atividade e esse vídeo ele vai ser encaminhado na plataforma, via WhatsApp, como é que é? Então, já está lá na plataforma, eu gravei um áudio explicando para vocês, mas eu posso descrever o áudio, depois vou fazer isso, e o vídeo gravado é encaminhado para a tutora, para a Camila, tá? Ela tem como se fosse um gabaritozinho, para ver se vocês preencheram, se vocês executaram certinho os movimentos, e ela faz essa correção. Então, encaminha no WhatsApp pessoal dela. Nós ainda não temos suporte da plataforma. Deixa eu lhe perguntar, é porque veio o representante da coordenadora e ele deixou bem claro que nesse semestre não existiria esse repasse de vídeo por WhatsApp, porque nossas atividades precisam ser corrigidas na plataforma, tudo na plataforma. Então, ele falou que quando o professor pedisse algum vídeo via WhatsApp, nós já disséssemos que essa questão aí ia ser abolida. Por quê? Porque no primeiro semestre teve alguns problemas, algumas atividades não foram corrigidas na plataforma, teve problemas com nota, e foi uma das reclamações da reunião. Então, ele já pediu para a gente avisar os professores que fizessem toda e qualquer atividade na plataforma, já para evitar esse tipo de situação.
Obrigada pela Poliana. Infelizmente, para nós não foi repassado, o que é muito estranho, né? Geralmente essa discussão passa por nós, passa pela gente para depois chegar até vocês. Eu vou esclarecer essa situação, porque é uma disciplina prática, como é que eu vou desenvolver atividades corporais, descrevendo como é que eu entendo que a gente consegue ensinar sem saber executar o movimento, mas é importante que a gente saiba, né, a execução do movimento. Mas assim, professor, o problema não é a atividade prática, é a forma de envio, porque quem veio foi o professor Clodoaldo, representando a coordenadora Luci, que estava de férias, juntamente com o técnico. E essa fala aí da plataforma foi feita pelo técnico, né? Ele deixou bem claro isso. Mas a senhora pode estar fazendo contato com eles, né? E perguntando a respeito. Eu vou fazer esse contato, sim. Já te chamo, Adriane. É porque realmente alguém falou que na plataforma não tem como. Não tem como mesmo anexar, porque não tem memória. Eu não entendo de tecnologia, mas pelo que eu entendi, não suporta carregar esses vídeos lá, não tem como hospedar esses vídeos. E a gente também tem uma questão de direito de imagem, porque uma das soluções seria abrir uma conta no YouTube e colocando os vídeos todos lá. Mas aí tem essa questão, só se todo mundo assinar um documento cedendo esse direito de imagem de vocês. Então, são estas questões, que inclusive eu falei isso em reunião, né? Mas não foi passado nada para mim em relação a vídeo. Mas eu vou tirar essa dúvida e amanhã mesmo eu já chamo vocês no WhatsApp e esclareço lá. Fiquem de olho, então, lá. Por enquanto, vamos manter a atividade até eu tirar essa dúvida. Se não puder, aí eu vou mudar a atividade, tá bom? A Adrione, antes. Eu gostaria só de saber de quantos minutos tem que ser esse vídeo, professora? A Adrione é rápido. Treina antes, né? Treina antes de gravar, e aí depois executou o rolamento, é rápido, é segundos. Executou o rolamento, preparou, executou o salto, preparou, executou o equilíbrio, preparou e executou o movimento de balanceio. Não dá nem um minuto um vídeo desse, tá? É só treinar antes, tá bom? Tá bom, ok, obrigado. Wellington, Boa noite, professora. Se tem alguma idade destinada para fazer essa atividade, ou a faixa etária de idade com a pessoa, ou não? Pode ser. não, a ginástica acrobática é extremamente democrática, como a gente comentou antes, né? Por não existir essa rigidez sobre o biótipo, do biotipo das pessoas, então dá para ser executada desde criança. Eu executei, já fiz atividade com a Geacro na escola, funciona demais, porque é uma atividade que chama a atenção das crianças, elas participam, elas gostam de ser desafiadas, né? Então, ela é super interessante e ela está dentro dos documentos que regulamentam, né, a educação nacional, e é uma obrigação de vocês, enquanto profissionais de educação física, trabalhar os conteúdos de ginástica na escola. Mais alguém? A Laiane? Professora, lá na plataforma, a senhora inseriu essa nova parte dos conteúdos sobre a ginástica acrobática, só que quando a senhora colocou o tópico 2, tudo que estava no primeiro bimestre, ele tipo duplicou para o tópico 2. E aí o áudio que está lá, que a senhora explica, não é o áudio dessa atividade aí, é daquela atividade anterior que a gente tinha que fazer na aula passada para a senhora. Então, o áudio explicativo desta atividade, ele não se encontra lá, e está tudo duplicado as coisas, do primeiro bimestre com o tópico 2. Ah, tá. Então eu vou arrumar lá na plataforma. Não, deixa Ok. eu vou abrir ela aqui para vocês visualizarem, só para depois vocês saberem onde está, que eu vou arrumar. Porque para mim aparece tudo certo. Eu não sei como aparece para vocês. Eu vou já projetar aqui. Depois eu peço desculpa para Rafaela, mas dá tempo. Dá tempo.
Peraí, tá projetando, tá? Foi, né? Projetou? Projetor. Então, olha só como aparece para mim. No tópico 2. Ó, aqui é sobre a disciplina, primeiro bimestre. Olha como aparece para mim. Aham. Para a gente aparece isso daí também, mas quando a senhora clica lá em tópico 2, aí tudo que está aí no Aparece de bimestre também está novo. lá. Isso, de novo a mesma coisa. Eita, eu vou arrumar isso. Vou pedir ajuda aos universitários. Mas a atividade está aqui, ó. Aqui, ó, atividade e elementos, tá? Essa aqui, ó, atividade, elementos. Vou baixar lá para vocês verem. Cadê? Tá aqui, ó. Aqui é a ginástica acrobática, o conteúdo. Aqui, ó. Atividades, elementos básicos da ginástica. Eu coloquei um vídeo que é aqui da Secretaria de Educação aqui do Estado, que era do tempo da pandemia, e eu achei bacana vocês terem acesso a esse documento, se quando, assim, quando vocês precisarem trabalhar esse conteúdo na escola. Aí eu coloquei aqui os elementos básicos: rolar, aí tem um vídeo explicativo, saltar, aí tem mais um vídeo explicativo, equilibrar e girar, mais um vídeo explicativo, aí balançar, que é executar movimentos de vai e vem com o corpo, e trepar. Aí tá aqui o áudio. Proposta de atividade relacionada ao conteúdo de ginástica acrobática. O áudio está aqui embaixo. Então, vocês Para depois... nós, esse áudio aí, ele não tá, professora. Na nossa plataforma não aparece esse áudio aí. Tem esses vídeos que a senhora mostrou, mas o áudio não. Então, eu vou descrever, tá? Vou descrever e colocar aqui para vocês, tá bom? Mas vocês Ok. entenderam, não entenderam? Sim. A atividade, isso que importa. Aí eu vou fazer essa descrição e vou reorganizar essa plataforma. Aconteceu algum problema aí, alguma coisa eu fiz. Então, gente, alguma dúvida mais? Pode falar, Leomara. É para fazer a entrega quando desse trabalho? Então, a prova de vocês está para o dia 23, não é isso? A prova teórica, a prova de AP1 de vocês. Vocês têm até o dia 23 para fazer a entrega desse trabalho, tá bom? Pode. Mais alguma coisa, gente? Eu acho que no dia 23, eu não sei se ficaram duas provas. Acho que vai ser a minha prova e mais uma. Mas a minha prova vai ser simples, então não fiquem preocupados, aperreados, tá? Com as duas provas. Pode falar, Maria. Boa noite, professora. Boa noite. Na minha plataforma o áudio aparece. Cadê? Então, eu Eu vou acabei de abrir aqui e tá o tá, áudio da senhora explicando sobre a ginástica acrobática, né? isso, eu vou resolver essa situação. Eu vou fazer a descrição que fica mais fácil, né? Se não aparecer o áudio, a descrição resolve o problema. Mais alguém? Então é isso, gente. Eu desejo uma boa noite para vocês. Dá tempo de tomar uma aguinha no banheiro e daqui a pouco tem aula de fisiologia, né? Então, boa noite para vocês. Obrigada pelo encontro. E qualquer dúvida, só falar com a Antônia. Wellington, pode falar, Wellington. Wellington? Não? Apertou errado.
O conteúdo a gente já comentou, gente, é o da aula de hoje e o da primeira, e o questionário. Estudem o questionário e revisitem essa aula de hoje, tá bom? Boa noite. Boa noite, professor. Eu vou encerrar a gravação, tá? Boa noite, professor.